O crepúsculo desenhava no céu de Braga uma paleta de laranja, roxo e tons dourados, como se o sol, em seu adeus diário, quisesse oferecer à cidade minhota um consolo efêmero antes de se esconder atrás das colinas. As vinhas que abraçavam os arredores da cidade balançavam suavemente com a brisa fresca de outono, suas folhas, agora tingidas de vermelho e âmbar, dançando em harmonia com o vento. O aroma doce de castanhas assadas subia da feira na Praça da República, onde vendedores gritavam, crianças corriam entre as barracas e casais passeavam de mãos dadas, alheios às preocupações que pesavam sobre uma casa de pedra na encosta da cidade. Na varanda dessa casa, com telhas vermelhas desgastadas pelo tempo e musgo crescendo entre as fendas, Laura Pereira, de 42 anos, permanecia imóvel, o olhar perdido na silhueta majestosa da Igreja Bom Jesus do Monte, que se erguia no horizonte como um farol de pedra, suas escadarias barrocas desafiando o céu. O vento trazia o som distante dos sinos da Sé de Braga, mas Laura mal os ouvia. Seus olhos castanhos, marcados por olheiras profundas de noites insones, fixavam-se num envelope branco sobre a mesa da cozinha, selado com o logotipo frio e impessoal de um banco. Era mais uma ameaça, mais um lembrete da tempestade que se formava sobre a família Pereira. A vinícola dos Pereira, herança de gerações que remontava ao bisavô de Laura, José Pereira, um homem que plantara as primeiras videiras com as próprias mãos, estava à beira do colapso. Aquela terra, que outrora produzira vinhos verdes premiados, servidos em restaurantes de Lisboa a Paris, agora era um peso que ameaçava esmagar a família. A responsabilidade por essa ruína recaía sobre Rui, o irmão mais novo de Laura, de 40 anos, cujo carisma e promessas ousadas escondiam uma gestão descuidada e decisões impulsivas. Laura, professora de História numa escola secundária no coração de Braga, sentia o peso de manter a família unida desde a morte de António, seu marido, há 3 anos. A dor da perda ainda a acompanhava, como uma sombra que se intensificava nas noites silenciosas, quando a casa parecia grande demais para ela e seus filhos, Mateus, de 18 anos, e Carolina, de 15. Eles cresciam num lar onde as contas não fechavam, onde o dinheiro mal dava para o essencial, e onde os segredos pareciam crescer como ervas daninhas entre as vinhas, enraizando-se nos silêncios que ninguém ousava quebrar. Na sala, o som melancólico de uma viola preenchia o vazio da casa. Carolina, com seus cabelos castanhos soltos caindo sobre os ombros e olhos que guardavam uma tristeza prematura, tocava com dedos hesitantes, como se cada nota fosse um pedaço de sua alma exposto ao mundo. A viola, um presente de António em seu último aniversário antes do acidente que o levou, era seu refúgio, mas também seu fardo. Na escola, os colegas sussurravam sobre os problemas financeiros dos Pereira, suas vozes carregadas de pena ou maldade. Inês, uma colega de 15 anos com um sorriso cruel e olhos que brilhavam com prazer de humilhar, liderava um grupo de raparigas que espalhava boatos cruéis. A Carolina vive de esmolas, diziam, rindo nos corredores, enquanto jogavam olhares desdenhosos para a menina que tentava se esconder atrás de seus cadernos. Cada palavra era uma faca, cortando a confiança de Carolina, que, apesar de seu talento musical, começava a duvidar de si mesma. Ela passava horas no quarto, tocando melodias que pareciam lamentos, as notas ecoando pelas paredes de pedra da casa como se tentassem expressar o que ela não conseguia dizer. Na mesa da sala, Mateus, alto e magro, com o cabelo castanho despenteado e um olhar sonhador, folheava livros de arquitetura, sonhando com a Universidade em Lisboa, onde poderia desenhar edifícios que desafiassem o céu, pontes que conectassem margens distantes, ou casas que contassem histórias. Mas o peso das dívidas da família o ancorava a Braga, como se correntes invisíveis o prendessem àquela casa e àquelas vinhas. Ele olhou para o envelope na cozinha, sua presença um lembrete constante da crise que os cercava, e perguntou, com a voz carregada de preocupação: "Mãe, outra carta do banco?" Laura suspirou, esfregando as têmporas, onde uma dor latejante se instalava como uma visita indesejada. "É do Rui. Ele jura que está a resolver, mas..." Sua voz falhou, incapaz de esconder a frustração que crescia como uma tempestade. Rui sempre fora o carismático da família, com um sorriso que conquistava corações e uma confiança que beirava a arrogância. Suas festas extravagantes na vinícola, com mesas fartas de rojões, caldo verde e vinhos caros, atraíam amigos, investidores e até estranhos, mas também drenavam os lucros. Seus investimentos arriscados em vinhos experimentais, que prometiam revolucionar o mercado, e parcerias com distribuidores duvidosos haviam levado a vinícola à beira da falência. Laura abriu o envelope com mãos trêmulas, o papel parecendo pesado demais para seus dedos cansados. Era um aviso de execução hipotecária, as palavras frias e burocráticas saltando da página como uma sentença de morte. Se não pagassem a dívida em 3 meses, a vinha seria leiloada, arrancada das mãos da família como uma ferida aberta. "Se não pagarmos, perdemos tudo", murmurou Laura, o coração apertado como se uma mão invisível o espremesse.
A vinícola não era apenas um negócio. Era o legado dos Pereira, o sonho que Mateus e Carolina poderiam herdar, se ao menos conseguissem sobreviver à tempestade que se formava. Era a memória de José Pereira, que plantara as primeiras videiras com esperança de deixar algo duradouro para seus descendentes. Era a história de gerações que trabalharam a terra, suportaram secas e chuvas, e transformaram uvas em vinhos que contavam a história do Minho. Perder a vinícola seria como perder uma parte de si mesmos. Naquela noite, o aroma reconfortante de chouriço e couve do caldo verde preparado por Júlia, a mãe de Laura, encheu a casa. Aos 65 anos, com cabelos grisalhos presos num coque apertado e um jale de lã sobre os ombros, Júlia era a âncora da família, uma figura de força e tradição que parecia inabalável. Mas seus olhos, de um castanho profundo, carregavam uma tristeza antiga, como se guardassem segredos que o tempo não conseguira apagar. Ela chegou para o jantar trazendo uma panela fumegante, o cheiro do caldo verde misturando-se ao som dos sinos distantes e ao crepitar da lareira. Enquanto servia a sopa, Laura mencionou a crise da vinícola, sua voz carregada de preocupação. Júlia desviou o olhar, mexendo o caldo com mais força do que o necessário, a colher batendo contra a panela como se tentasse afogar a tensão. A vinha é o nosso legado, disse, com um tom cortante que surpreendeu todos. Não podemos deixar que a Maria a destrua. Maria Fernandes, irmã de António, aparecera semanas antes, como uma sombra do passado, exigindo sua parte na herança da vinícola. Viúva, sem filhos e com 60 anos, Maria queria vender a propriedade para uma grande empresa vinícola, alegando que António, como coproprietário, lhe devia isso. Laura, que via a vinha como futuro de seus filhos, recusava-se a ceder, mas Maria ameaçava levar o caso ao tribunal, suas palavras carregadas de ressentimento e amargura. O jantar transcorreu em silêncio, quebrado apenas pelo som da viola de Carolina, que ecoava pela casa como um lamento. As notas pareciam carregar o peso de todos, como se a música fosse a única forma de expressar a dor que se acumulava entre eles. Mateus, tentando aliviar a tensão, perguntou: "Avó, por que Maria odeia tanto nossa família?" Júlia hesitou, os dedos apertando a colher até os nós embranquecerem, como se a pergunta tivesse tocado uma ferida antiga. Ela nunca perdoou António por escolher esta vida, respondeu, vagamente, antes de mudar de assunto, pedindo a Carolina que trouxesse mais pão. Laura franziu a testa, sentindo que havia camadas não ditas naquela história, segredos que Júlia guardava com uma força que beirava o desespero. Após o jantar, enquanto Carolina e Mateus arrumavam a cozinha, Laura subiu ao sótão, onde o cheiro de madeira antiga e poeira a envolveu. Lá, encontrou uma caixa de madeira coberta de teias, esquecida num canto. Dentro, havia cartas antigas, fotografias desbotadas de casamentos e batizados, e um diário de Júlia, com a capa de cor rachada pelo tempo. Entre os papéis, uma carta de António para Maria, escrita anos antes, chamou sua atenção. "Perdoa-me pelas escolhas que magoaram a família", dizia, numa caligrafia trêmula que revelava emoção. "Eu só queria proteger a Júlia." Laura sentiu um nó no estômago, a mente girando com perguntas. O que António havia feito? E por que Júlia nunca mencionara essa dor? Dias depois, Laura decidiu enfrentar a realidade da vinícola. Dirigiu até a propriedade, situada numa colina onde as vinhas brilhavam sob o sol de outono, suas fileiras perfeitas esticando-se até o horizonte como um tapete verde e dourado. O armazém, que outrora transborda de tonéis de carvalho cheios de vinho verde, agora estava meio vazio, com garrafas empoeiradas alinhadas em prateleiras quebradas e máquinas enferrujadas abandonadas nos cantos. O cheiro de mofo misturava-se ao aroma doce das uvas, um lembrete cruel do que a vinícola já fora. Rui, com olheiras profundas que pareciam cavadas na pele e uma camisa amarrotada, tentou sorrir ao vê-la, mas o gesto não alcançava os olhos. "Vou resolver isto", Mana prometeu, a voz tremendo como se ele próprio duvidasse das palavras. Laura, incapaz de conter a raiva que borbulhava dentro dela, explodiu. "Como deixaste chegar a este ponto?", gritou, apontando para o armazém desolado, onde o eco de sua voz parecia zombar dela. Rui baixou a cabeça, os ombros curvados sob o peso da culpa. Pela primeira vez, ele admitiu a verdade, as palavras saindo como se cada uma doesse. "Eu devia milhares de euros, a credores, a um agiota de Guimarães. Usei os lucros da vinha para pagar dívidas de jogo. Queria salvar tudo, mas fiz tudo errado." O silêncio que se seguiu foi pesado, cortado apenas pelo som do vento que agitava as vinhas lá fora. Laura sentiu o chão desabar sob seus pés, a raiva misturando-se à dor de ver o irmão, outrora tão confiante, reduzido a um homem quebrado. Mas, em vez de abandoná-lo, ela respirou fundo e disse: "Vamos encontrar uma saída, Rui. Mas tens de ser honesto a partir de agora."
Era uma promessa, não apenas para Rui, mas para ela mesma, para Mateus, para Carolina e para o legado que ainda poderiam salvar. Enquanto isso, Carolina enfrentava seus próprios tormentos na escola. Inês e suas amigas intensificavam as provocações, deixando bilhetes cruéis no cacife de Carolina, escritos com caneta vermelha que pareciam sangrar sobre o papel. Um dia, ao abrir o cacifo, ela encontrou um desenho seu, um esboço delicado de uma vinha que fizera na aula de artes, rasgada ao meio, com a palavra pobre escrita em letras garrafais. As lágrimas vieram antes que ela pudesse contê-las, e Carolina correu para casa, as vozes das colegas ecoando em sua mente como um coro cruel. Trancou-se no quarto, recusando-se a tocar a viola, o instrumento que antes era sua salvação agora parecendo um lembrete de sua fragilidade. Mateus, ao ver a irmã sofrer, sentiu uma raiva crescer dentro dele, uma vontade de confrontar Inês e suas amigas, de gritar com elas até que entendessem a dor que causavam. Mas Carolina, com a voz embargada, implorou: "Não faças nada, mate. Só vai piorar." Laura, ao saber da situação, tentou falar com a diretora da escola, uma mulher de meia-idade com óculos grandes e um ar de indiferença. "Vou investigar", prometeu a diretora, mas suas palavras soavam vazias. Os rumores já haviam se espalhado por Braga, uma cidade onde as igrejas barrocas, com suas fachadas douradas, e as praças animadas, com seus cafés cheios de risadas, pareciam sufocar a família Pereira com olhares de pena e sussurros maliciosos. Desesperada por uma solução, Laura recorreu a Sara Gomes, uma advogada e amiga de longa data que trabalhava num escritório com vista para Rio Cávado, onde o reflexo da água dançava nas janelas. Aos 38 anos, com cabelos cacheados que caíam em cascata e óculos de armação fina que davam a ela um ar de inteligência afiada, Sara analisou os documentos da vinícola com uma concentração meticulosa. "A Maria tem direito a uma parte", alertou, folheando papéis cheios de números vermelhos. "Mas se a vinha for vendida, perdem tudo. A melhor chance é negociar com os credores, mas isso exige que o Rui admita publicamente suas falhas." Laura hesitou, sabendo que o orgulho do irmão era tão grande quanto sua culpa. Rui sempre fora o homem das grandes ideias, dos discursos que enchiam salas, mas agora precisava enfrentar a humilhação de expor seus erros. Enquanto isso, Mateus recebeu uma carta de aceitação da Universidade em Lisboa, um raio de esperança em meio à escuridão. Mas a bolsa que acompanhava a carta não cobria todas as despesas, e o sonho de estudar arquitetura parecia mais distante do que nunca. Temendo abandonar a família em crise, ele escondeu a carta num canto de seu quarto, sob uma pilha de livros, como se pudesse ignorar o futuro que tanto desejava. Numa tarde chuvosa, quando o céu sobre Braga parecia chorar com a cidade, Laura confrontou Júlia em sua casa na aldeia, uma construção de pedra cercada por campos onde o cheiro de terra molhada se misturava ao das lareiras acesas. "Mãe, o que aconteceu entre o António e a Maria?", perguntou, segurando a carta antiga de António, as palavras ainda vivas na memória. Júlia, sentada à mesa da cozinha com uma xícara de chá que esfriava intocada, hesitou, os olhos marejados brilhando à luz fraca da janela. Após um longo silêncio, ela revelou uma verdade guardada por décadas, cada palavra pesada como se arrancada de sua alma. Durante seu casamento com o pai de Laura, sofrera abusos físicos que escondia de todos, marcas que cobria com mangas compridas e sorrisos forçados. António, ao descobrir, confrontou o sogro numa briga que terminou em gritos e portas batidas. Maria, que idolatrava o pai, nunca perdoou António por expor suas falhas, por destruir a imagem de perfeição que ela construíra. "Ela culpa o António por expor a verdade", disse Júlia, a voz quebrada, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. "E eu nunca consegui perdoar-me por não proteger vocês." Laura, chocada, sentiu as lágrimas queimar em seus próprios olhos. Abraçou a mãe com força, como se pudesse apagar a dor de décadas, mas a revelação trouxe novas perguntas. Como esse segredo afetava a luta pela vinha? E por que Júlia carregara esse peso sozinha por tanto tempo? A crise escalou quando Maria levou o caso ao Tribunal de Braga. A audiência foi realizada numa sala de paredes brancas, onde o eco de vozes abafadas parecia amplificar a tensão. Maria, com o rosto rígido e os olhos frios, exigiu a venda da vinícola, sua voz cortante como uma lâmina. Laura, com Sara ao seu lado, defendeu o legado da família, argumentando que a vinha pertencia a Mateus e Carolina, que era mais do que terra e uvas. Era a história dos Pereira. O juiz, um homem de meia-idade com óculos grossos e uma expressão impassível, pediu provas da viabilidade da vinícola, suas palavras soando como um ultimato. Rui, sentado ao lado de Laura, prometeu um plano de recuperação, mas sua voz tremia, e a humilhação de estar ali, exposto diante de estranhos, era visível em seus olhos. Fora do tribunal, sob a chuva que caía em véus finos, Maria confrontou Laura, o rosto contorcido de raiva.
Vocês nunca valorizaram o que o Antônio deixou. Deixem-me ter o que é meu. Laura, com lágrimas misturantes à chuva, respondeu com firmeza: a vinha é dos meus filhos, Maria. Não vou desistir. A troca de palavras foi como um trovão, e quando a dor de um passado que nenhuma delas podia apagar. Enquanto isso, Carolina encontrou um raio de esperança em Diogo, um amigo de 16 anos que também amava música. Numa noite, no jardim da Sé de Braga, sob as luzes suaves da catedral que pareciam dançar com as estrelas, ele convenceu a tocar novamente. Sentados num banco de pedra, com o som distante de um fado vindo de um café próximo, eles criaram uma melodia que misturava a melancolia do fado com ritmos modernos, uma ode à resiliência que Carolina precisava redescobrir. A tua música é a tua força, disse Diogo, seus olhos castanhos brilhando com sinceridade. Pela primeira vez em semanas, Carolina sorriu, um sorriso tímido que parecia iluminar a noite. Inspirada, ela decidiu organizar um pequeno concerto na escola, enfrentando Inês e seus boatos cruéis. Sob as luzes da sala de música, com as paredes cobertas de cartazes desbotados de concertos passados, Carolina tocou sua melodia, os dedos dançando sobre as cordas da viola com uma confiança que ela pensava ter perdido. A plateia, composta de colegas, professores e até alguns pais, aplaudiu com entusiasmo, e por um momento, Carolina sentiu-se livre dos sussurros e das sombras que a perseguiam. Laura e Rui uniram forças para salvar a vinícola, cada um enfrentando seus próprios demonios. Rui, numa demonstração de coragem que surpreendeu até ele mesmo, procurou Manuel, um velho amigo da família que crescera com os Pereira e agora possuía uma pequena fortuna com um negócio de exportação. Sentados num café na Praça da República, com um cheiro de café fresco e pastéis de nata no ar, Rui confessou seus erros, as palavras saindo com dificuldade, mas com uma honestidade crua. Manuel, com rugas profundas no rosto e um olhar de quem conhecia o peso da vida, concordou em pagar parte das dívidas em troca de uma participação minoritária na vinícola. Não é por ti, Rui, disse ele, com um meio sorriso. É pela memória do teu avô, que me deu um copo de vinho quando eu não tinha nada. Laura, com a ajuda de Sara, negociou com Maria, oferecendo uma compensação financeira em vez da venda da vinha. A reunião foi tensa, realizada num escritório empoeirado onde o tic-tac de um relógio parecia marcar o tempo que lhes restava. Maria, relutante, aceitou a oferta, mas suas palavras finais foram cortantes. Isto não apaga o passado. Laura assentiu, sabendo que algumas feridas nunca cicatrizariam completamente. Júlia, finalmente, abriu seu coração numa noite de tempestade, quando a chuva batia contra as janelas da casa de pedra. Sentada à mesa da cozinha, com Laura e Rui ao seu lado, ela falou sobre a dor que carregara por décadas, sobre o medo que a silenciara, sobre a culpa de não ter protegido os filhos. Guardei tudo para proteger vocês, disse, chorando, as mãos trêmulas segurando as de Laura. Foi um momento de catarse, um desabar de barreiras que permitiu à família começar a curar suas feridas. Numa noite de lua cheia, quando as vinhas brilhavam como prata sob o céu estrelado, a família reuniu-se na vinícola. Decidiram criar um vinho novo, chamado Ecos do Silêncio, em homenagem à resiliência que os unira, às vozes que finalmente encontraram coragem para se expressar. O lançamento do vinho foi um evento simples, mas cheio de significado, com mesas de madeira cobertas de toalhas brancas, garrafas brilhando sob a luz de velas, e o aroma de rojões e caldo verde enchendo o ar. Carolina tocou sua melodia no evento, as notas da viola flutuando sobre as vinhas como uma promessa de novos começos. Mateus, decidindo ficar em Braga por mais um ano, prometeu ajudar a reconstruir o legado, seus sonhos de Lisboa adiados, mas não abandonados. Laura, de pé na varanda da casa, olhou para as vinhas sob as estrelas, o coração mais leve, embora ainda carregado pelas cicatrizes do passado. A família Pereira, marcada por silêncios, segredos e dores, começava a encontrar sua voz, como as notas de um fado que ecoavam na noite de Braga, misturando-se ao som do vento e ao pulsar da cidade. As vinhas, testemunhas de gerações, continuavam a crescer, suas raízes profundas na terra, como a família que, apesar de tudo, aprendia a se reerguer.